Sabe aquela sensação de estar meio à deriva na vida? Sem um rumo muito claro? Acho que todo mundo já se sentiu assim em algum momento, né? Mas e se existisse uma espécie de estrutura, quase um mapa, para a gente encontrar um propósito de verdade, uma direção intencional? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só o nosso roteiro para entender essa ideia de Shazon. Primeiro a gente vai ver o que é isso afinal. Depois vamos mergulhar nos 3 pilares que formam a base de tudo e, claro, no final, como a gente pode colocar essa visão em prática no nosso dia a dia. Essa frase aqui, ela resume tudo, né? Todo mundo acaba em algum lugar, mas poucas pessoas acabam em algum lugar de propósito. Poxa, isso é forte. E é justamente sobre essa diferença que a gente vai falar. A diferença entre simplesmente deixar a vida acontecer e, bom, escolher viver de forma intencional. Então, tá, como é que a gente sai dessa de simplesmente ir levando? A resposta está num conceito bem central, uma estrutura que aponta um caminho para uma vida com muito mais intenção. E a palavra-chave é essa aqui, Shazon. A pronúncia é meio assim, Kazon. É um termo que vem do hebraico e quer dizer sonho, revelação ou visão. A ideia por trás é bem simples, na verdade. Sem o Shazon, sem o senso claro de propósito, a vida pode parecer meio sem rumo. Ok, legal, mas como é que se descobre esse tal de Shazon? A metodologia é bem interessante. Ela se baseia no ponto de encontro de 3 áreas que são fundamentais na vida de qualquer pessoa. E aqui estão os 3 círculos. Tudo começa com as nossas experiências de vida. Isso, por sua vez, nos ajuda a ter clareza sobre os nossos valores mais profundos, aquilo que realmente importa. E, por fim, sobre os nossos dons espirituais, as habilidades únicas que cada um de nós possui. E aqui está o pulo do gato. O propósito único de uma pessoa não está em uma coisa só, mas sim na convergência, no encontro desses 3 círculos. É como se fosse um diagrama de Venn, sabe? Aquele ponto mágico no meio, onde tudo se conecta. É ali que mora o Shazão. Então vamos dar um mergulho no primeiro círculo, o das experiências passadas. E a ideia aqui é muito poderosa, viu? É que o nosso passado, com todos os seus altos e baixos, tem as chaves que podem destravar o nosso futuro. O processo é, basicamente, uma viagem pela própria história. É olhar para os eventos mais marcantes, as pessoas que nos influenciaram, as lições que a gente aprendeu. E o mais importante, sem ignorar a dor ou as dificuldades. Porque muitas vezes é justamente nessas experiências que a gente encontra os maiores aprendizados e que o nosso caráter é moldado. A história de José é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas no fim das contas ele consegue enxergar que Deus usou toda aquela dor para um bem maior, para salvar muitas vidas. Isso mostra de um jeito incrível como até as piores experiências podem ser redirecionadas para um propósito muito maior. Beleza. Depois de olhar para o passado, o foco vira para dentro. Agora a gente vai analisar os outros 2 círculos, que são como os motores do nosso propósito. Os valores essenciais e os dons que a gente já tem. E como é que se identifica esses valores? A estrutura convida a gente a pensar sobre as nossas reações mais profundas. O que causa uma justa indignação, o que traz uma alegria imensa. Olhando para a linha do tempo da vida, que padrões ou temas se repetem? As respostas a essas perguntas já dão pistas enormes sobre o que realmente nos move. Para ficar mais concreto, podemos pensar em valores como integridade, a importância da família ou um chamado para a liderança. Pode ser também uma paixão por justiça ou compaixão. No fundo, são os princípios pelos quais uma pessoa estaria disposta a lutar. E junto com os valores, vêm os dons espirituais, aquelas habilidades naturais que nos capacitam a viver o nosso propósito. Pode ser a capacidade de liderar, de ensinar com clareza, de mostrar misericórdia, de servir aos outros ou de ter sabedoria em situações difíceis. Descobrir o Shazon é o primeiro grande passo. Mas de que adianta ter essa descoberta se ela não vira algo prático, né? A estrutura nos mostra exatamente como mover essa visão para a ação do dia a dia. O conceito dos 5 raios é fundamental aqui. Pensa numa roda de bicicleta. Para ela girar direitinho, todos os raios precisam estar fortes e alinhados. Da mesma forma, para viver o propósito, essas 5 áreas da vida, o relacionamento com Deus, com as pessoas, as finanças, a saúde e trabalho, precisam estar saudáveis e alinhadas com a visão maior. E aí, tudo se consolida em passos bem práticos. Primeiro, a criação de uma declaração de propósito, uma única frase que resume a visão.
Depois, para cada um daqueles 5 raios, o estabelecimento de metas SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. É assim que um grande sonho se torna um plano de ação concreto. O impacto real desse processo todo é a clareza, como mostra este depoimento. A sensação de saber para onde ir e o que fazer é transformadora. É a mudança de uma vida de reação para uma vida de intenção. E para encerrar, fica a reflexão. O que faz com que a história de uma vida seja, no final das contas, uma história vivida com propósito? Essa é a questão central que a busca pelo Chazon nos convida a responder.